E depois disso fiz cirurgia geral, depois de cirurgia geral fiz cirurgia oncológica. Cirurgia oncológica eu fui fazer uma pós-graduação na França, fiquei lá 1 ano na Universidade de Paris, depois fui para Harvard, fiquei um tempo em Harvard, nos Estados Unidos. Voltei, fiz mestrado aqui, doutorado, fui o primeiro cirurgião a fazer doutorado em oncologia no Rio de Janeiro. Depois resolvi pagar um pouco menos de imposto de renda e fui fazer um MBA em gestão empresarial. Aprender um pouco de planejamento tributário. E nunca fui um cara engajado politicamente, mas a partir do momento que as coisas aconteciam no Brasil e as coisas iam degringolando cada vez mais, eu fui naquelas passeatas e fui conhecendo algumas pessoas que também frequentavam essas passeatas e tinha aquele dissabor de depois do shopping, depois da passeata, a gente chegava em casa e a presidenta dizia que tinha entendido a voz das massas e fazia o contrário do que a gente falava. Então assim, pô, não é possível, tem um nome em medicina que é dislexia, né? Aí essas coisas continuaram evoluindo, mais passeatas, mais ao contrário. Aí um belo dia eu falei, alguém tem que fazer alguma coisa, e surgiu o pessoal de Curitiba com a Lava Jato e surgiram as 10 medidas contra a corrupção. Ali, como cidadão comum, eu vi uma luz no fim do túnel, né? Então essa luz no fim do túnel, eu abracei aquela luz e fiz o seguinte, eu acredito que tudo que a gente consegue na vida é em escala e em associação. Então hoje a gente tem uma clínica em Botafogo, onde trabalham 50 médicos, todos são sócios lá da clínica. Como tem muito médico, também tem muito paciente. A gente tem em torno de 1.200, 1.800 pacientes por mês. E como eu tenho 6 secretárias, eu consigo pedir para todas as secretárias, conforme elas fossem fazendo o cadastro dos pacientes, oferecerem o papel falando, a senhora quer ajudar a combater a corrupção? Preencha aqui esse cadastro e a gente vai mandar esse cadastro para Curitiba. A clínica vai assumir esse custo de arrecadar a assinatura e mandar para Curitiba. E foi assim por 3 meses. Eu arrecadei em torno de 5.000 assinaturas. Mandei isso para Curitiba. Curitiba juntou com todo mundo que também fez a mesma coisa pelo Brasil e mandou 2,5 milhões de assinatura para Brasília. Aí receberam a assinatura, eu fiz que ele finge que não viu, recebe, mas não recebe, e as coisas vão acontecendo, até que um belo dia um avião cai por falta de gasolina lá e mata todo o time da Chapecoense. E às 3 da manhã o Congresso milagrosamente resolve trabalhar e muda todas as 10 medidas contra a corrupção para medidas a favor da corrupção. Aquilo me deu uma depressão, você não tem noção, eu fiquei totalmente arrasado com aquilo. Eu falei, eu sou um idiota, estou coletando assinatura para poder pedir para o Fernandinho Beiramar largar o tráfico. Então, não adianta fazer carta para ele, para poder falar, não, o tráfico não compensa, não faz isso, vamos mudar a legislação para poder dificultar o tráfico, quando o cara que está recebendo a carta é o traficante. Não adianta, não vai funcionar. Então, aí eu falei que não tem jeito, meu diploma é validado fora do Brasil, passou pela minha cabeça, assim como passou pela cabeça dos 80 mil pessoas que só esse ano já foram para Portugal, aqui do Brasil. Portugal está virando meio Leblon, né? Então, assim, a gente de simplesmente ir embora. Aí, um belo dia, o destino vai aparecendo com as coisas na vida da gente, eu comecei a operar, operei alguns membros do Partido Novo, aí eu fui gostando das pessoas, aí operei o pai, aí depois conheci o filho, gostei também, aí conheci outra pessoa, gostei. Falei, pô, isso não é normal, já é a 4ª pessoa de um partido político que eu conheço que eu gosto. Tem alguma coisa errada nesse partido. Tem alguma coisa errada nesse partido novo, não é possível um negócio desse. Aí as coisas foram acontecendo. E aí um belo dia eu estava no consultório, aí os 2 últimos pacientes faltaram. E era dia do primeiro processo seletivo. Eu tinha que fazer uma cartinha de motivação e um vídeo. Acho que eu nunca tinha gravado vídeo de selfie na minha vida no celular, tanto que eu gravei e ficou de cabeça para baixo. E mandei assim mesmo para o Partido Novo, mandei lá o panfleto, a carta de motivação, e por algum motivo do destino eu fui selecionado. Eu estava no congresso até fora do país, me ligaram, falei, olha, você foi selecionado, você tinha que ter feito a gente fez uma prova escrita, né? Depois faz uma carta e um vídeo. Aí ele selecionou. Aí eu tinha que fazer uma entrevista, eu tinha que marcar uma entrevista, só que eu estava na Rússia. E essa entrevista, quando eu cheguei, era o primeiro dia, era o último dia da entrevista, eu consegui fazer essa entrevista e assim foi. Aí como eu passei na entrevista também, aí eu falei, agora eu vou até o final. Se eu fiz esse negócio todo na minha vida, eu vou até o final. Aí eu fui para essa gincana
que é o processo seletivo, são 9 meses, né? Você tem que fazer, além dessas entrevistas, essas provas todas, você tem que fazer provas de campo, provas de mídia social, provas de agremiamento de pessoas, provas de eventos, provas de organização, um monte de coisa. E aí você passa na terceira etapa. Depois você passa na terceira etapa, o Partido Novo contratou um assessor do Senado, dos concursados, e esse assessor do Senado fez um curso para a gente de 60 horas sobre direito constitucional, interação dos poderes e tal, para a gente não chegar tipo pipoqueiro para operar. Eu fico como cirurgião, não quero que o pipoqueiro me opere, da mesma maneira que eu não quero que o sorveteiro vá fazer sobre as políticas de saúde. Então, eu acho que a gente tem que ser o cara que se propõe a ir para Brasília, no caso, na época do meu processo seletivo era só para federal. E ele tem que ter um mínimo de conhecimento do que ele está indo fazer lá. Então, por isso é o motivo dessa prova. E no final, na minha turma de 405 pessoas, foram aprovadas 153 e eu fui uma delas. Aí as coisas evoluíram e eu, por conta da profissão, acabei optando por abandonar o cargo de deputado federal e optei por ficar aqui no Rio de Janeiro. Porque como cirurgião eu não quero ficar vinculado à política financeiramente. Nem posso operar uma pessoa na segunda-feira, ir para Brasília, depois voltar para ver a pessoa operada na sexta-feira. Não vai funcionar. Nem para a política, que eu vou estar lá com a cabeça aqui, e nem para o paciente que vai estar aqui com a cabeça lá. Então, assim, não ia ser um bom negócio para ninguém. Bom, então pensando um pouco nisso, eu estou pré-candidato, e a partir do dia 16 serei candidato a deputado estadual pelo Partido Novo. Uma coisa que nunca tinha passado pela minha cabeça até menos de 1 ano e meio atrás. Então, por que o Partido Novo? Não sei se quem conhece o Partido Novo, está vendo muita gente de laranja aqui. Acho que a maioria conhece. Quem não conhece, que é o primeiro evento que vem no Partido Novo. Então, por que a gente escolheu o Partido Novo? Por que o Partido Novo é diferente dos outros partidos que a gente imagina, né? Que eu fui conhecendo a fundo. O Partido Novo é o único partido que exige ficha limpa não só para os candidatos, como também para qualquer membro. Aquele que quiser ser filiado do Partido Novo e pagar aqueles R$28 por mês para poder sustentar o partido, uma vez que ele não usa dinheiro público, porque ele acha que o dinheiro público tem que estar em saúde, educação e segurança, ele exige isso de todo mundo, inclusive de quem quer simplesmente se filiar ao partido. E hoje o Partido Novo é o partido que tem o maior número de filiados pagantes de todos os 35 partidos do Brasil. É o único partido que não usa dinheiro público para sustentar, porque a gente acredita que se você paga por esse partido, se o partido prometer que vai fazer uma coisa e fizer outra, você simplesmente para de pagar e o partido morre, porque ele não vai ter como se financiar. Então esse é um mecanismo de gestão do filiado para o partido muito interessante. Então toda vez que você tem uma coisa que os filiados não concordam, é uma gritaria danada, e a diretoria nacional não tem a opção de não escutar. É que nem aconteceu com um político famoso, o senador no PSDB, né? Ou que o senador foi filmado com uma mala de dinheiro e o presidente do partido, que era a mesma pessoa, não abriu processo contra ele mesmo no Senado. Então a prova de seleção foi o que eu falei para vocês. Os mandatários eles têm a obrigação contratual de cortar pelo menos 50% da verba de gabinete, e o Partido Novo não exige percentual do salário dos deputados. Então, quer dizer, você vai lá, vai receber aquele seu salário, seu dinheiro, seu trabalho, você recebe. Mas, em compensação, a grana que você recebe para auxílio selo, auxílio gasolina, auxílio paletó, auxílio raio-parta, você tem que abrir mão de metade desse dinheiro. E essa metade desse dinheiro você pode direcionar para algum projeto que você vai designar, logicamente em novo projeto de lei, porque isso tem, essa verba é carimbada, tem que haver um projeto de lei para você direcionar esse dinheiro para algum lugar, direcionar para alguma coisa em segurança, saúde e educação. Ele separa a gestão, como eu falei, é o único partido do Brasil nos últimos 30 anos que não derivou nem de dissidência partidária, nem de sindicato, nem de igreja. Então, eu como médico, selecionei quais são os problemas, lógico, olhando somente para a esfera estadual, quais são os principais problemas na esfera estadual, focando basicamente no assunto do nosso tema aqui, que é saúde, né? Então, na competência estadual, o principal problema que eu percebi depois que conheci todas as pessoas do Novo, e vários funcionários públicos e tal, também de várias outras instituições, o principal problema é a ingerência política na gestão. É o fim do mundo você ter o segurança do prefeito sendo diretor do posto de saúde. Não é possível que ele vá fazer uma gestão boa do posto de saúde.
Então essa fase que todo mundo sabe do caso, eu posso falar porque é público, o caso do aquele deputado que bateu, disse que ia chutar todas as portas em Brasília até conseguir botar o diretor do INTA. Qual é o sentido de um deputado fazer todo esse tipo de movimento para poder colocar um diretor no hospital? O sentido, o objetivo no final apareceu. Alguns meses depois, a Polícia Federal foi lá e encontrou uma fraude de R$1,5 bilhão no INTA, né? E a gente tem visto isso na televisão o tempo todo. Então, o aparelhamento político de lá, hoje em dia, que é uma coisa escusa, é falado em rede nacional. Falando assim, eu vou botar você porque você é da cota do partido tal e vai dizer que você tem uma nomeação técnica pelo simples fato, por exemplo, de você ser médico. O diretor do INTA era médico e foi preso desviando do mesmo jeito. Então, quer dizer, no fato de ser médico só, não quer dizer que a nomeação é técnica. O cara, por exemplo, eu sou um bom cirurgião, mas eu posso não ser um bom gestor. Assim como eu também sou um bom gestor e posso não ser um bom cirurgião. Então você tem que, eu acho que a pessoa para atingir o cargo de gestão em qualquer serviço público, ele tem que alcançar isso desde a ponta e subindo como qualquer empresa. Quer ser chefe de serviço? Faz o cursinho de gestão, tem critérios claros, você vai ter que cumprir esse critério, é igual para todo mundo e vai subindo passo a passo e vai angariando. Então, outro problema grave que tem é a ausência de integração das regulações municipal e estadual com o sistema de informatizado do SUS. Como é que funciona isso? Todo mundo já ouviu falar da Márcia do Crivella, não é verdade? Então, contratou 15 mil operações de catarata e quem conhecesse, quem fosse uma religião XYZ, tinha um favorecimento falando com a Márcia através do pastor. Eu acho que os pacientes são iguais, independente de religião, independente de classe social. Então, tanto o rico quanto o pobre tem que ter o mesmo acesso à saúde. Não pode depender de conhecimento meu, como médico do INCA, por exemplo, e nem do conhecimento com a Márcia do outro. Você tem que simplesmente estar doente, vai no posto de saúde, o posto ele vai identificar a sua doença e você vai para um sistema de regulação, que é uma grande ideia. Vou mostrar para vocês que funciona a regulação no Brasil, no Rio de Janeiro especificamente. Mas pode ser melhor. Como é que você pode ser melhorado isso? Você tem que integrar o sistema municipal com o estadual e você tem que integrar isso com o sistema informatizado que já existe do Ministério da Saúde, que gera todos os critérios de internação e alta. Hoje em dia, o hospital tem que informar a regulação quantas vagas ele tem, embora ele já automaticamente já diga quantas vagas tem ou deixa de ter, baseado no sistema de informação de cobrança do faturamento dele. Então, é simplesmente a vontade de fazer. Existe um gargalo diagnóstico. Quem de vocês já não teve, pessoalmente, ou uma empregada, que estava com um problema que não conseguia fazer uma tomografia, que não conseguia fazer uma endoscopia, que não conseguia fazer uma biópsia? Então, na realidade, a atenção primária, às vezes, quando funciona bem na clínica da família, mas você não consegue avançar. Você acha que tem alguma coisa, mas você não tem aonde fazer uma biópsia, não tem aonde fazer um exame de tomografia, não tem aonde fazer um exame de endoscopia, por exemplo. A colonoscopia no Rio de Janeiro é quase impossível você conseguir no sistema público. Isso se resolveu na época do Sérgio Cabral com a criação do Rio Imagem, que depois, por conta dessa situação toda que aconteceu, acabou fechando, que é um absurdo. A gente não consegue, todos os hospitais em si não conseguem atender toda a demanda de exame radiológico do estado do Rio. Então você tem que ter um lugar que as clínicas de família e os postos de saúde possam encaminhar os pacientes para poder saber se aquele diagnóstico que você fez no ambulatório está correto ou não. E para isso você vai precisar de uma biópsia, vai precisar de uma tomografia e vai precisar do exame endoscópico, porque isso não existe no Rio de Janeiro. Isso provoca o quê? Retardo do diagnóstico, piora do prognóstico e aumento do custo. Então o paciente, no meu caso, por exemplo, que é um paciente oncológico, ele chega com um tumor pequeno, ele não vai ter sintoma nenhum, então ele não vai chegar, não vai procurar o posto. Se ele começar a ter sintomas, o tumor já vai estar avançado. O tumor avançado esperando 3 meses para uma biópsia, 2 meses para uma tomografia, vai estar muito mais avançado. Quando chegar no INCA, vai estar obstruído. Aí já vai ter metástase. Então, quer dizer, esse paciente eu não vou conseguir curar mais, e eu vejo isso todo plantão há 20 anos. E esse foi o segundo motivo que fez eu sair do meu sofá, do meu consultório tranquilo, para poder me botar numa rascada dessa aqui, como pré-candidato a deputado estadual, para enfrentar a alergia. Então, isso tem que acabar. Não tem a menor condição disso continuar. E você também, outra coisa que acontece, especialmente em oncologia, esses pacientes que chegam já muito graves, eles não têm para onde ir. Só o INCA tem, por exemplo, o Hospital de Cuidado Paliativo. Se você tem um doente gravíssimo, que embora não seja mais curável, ele precisa de tratamento.
Ele tem tanto direito ao tratamento quanto aquele paciente que é curável. Só que o tratamento dele é mais caro, é mais difícil e consome mais tempo. Inclusive tempo de leito hospitalar. O leito hospitalar ele é físico, ele é um só. Se você deitou um paciente naquele leito para cuidado paliativo, você não vai conseguir deitar outro paciente naquele leito para fazer uma gastrectomia, por exemplo, tirar um tumor no estômago. Então, até aquele paciente sair daquele leito para algum hospital ou então falecer, aquele doente que era cirúrgico deixa de ser porque teve que esperar 3 meses o leito vagar. Então você tem que ter um lugar onde você possa dar atendimento adequado para o doente paliativo e tem que ter um lugar onde você possa dar atendimento adequado para o paciente que é curativo, né? E obviamente nada disso vai ser feito recebendo R$2.000 por mês de salário bruto. Né? Não tem nenhum médico, o salário do médico do estado é esse, são R$2.000 bruto, para dar 24 horas de plantão no Getúlio Vargas atendendo baleado esfaqueado. Ninguém vai. Aí depois diz que não tem médico. Aí as prefeituras abrem concurso por R$1.200 contratando médico, ninguém se inscreve, aí contratam as OS, pagando R$12.000 em contrato e pagam o médico R$8.000. Então assim, talvez o caminho esteja por aí, que a gente tem os concursos, as OS acabaram virando uma maneira de você dizer que se abriu o concurso, não, o concurso abriu, só que ninguém se inscreveu, ali você não falou que você ofereceu R$1.200 para o cara dar plantão 24 horas, por exemplo, lá na Baixada. Em Acari, no meio da favela de Acari. Então, em relação à regulação, depois que isso aqui você está vendo aqui, isso aqui eu peguei a fonte, isso é o DataSUS, isso aqui é para todas as doenças malignas do trato digestivo. Então você tem aqui 2013 antes da regulação e 2016 depois da regulação. Você percebe aqui que as outras em azul, os pacientes dessas zonas do estado do Rio começaram a ser direcionados dos grandes centros, no caso Campos e Rio de Janeiro, começaram a ser direcionados para tratamento próximo da sua casa. Isso facilita demais o custo social do paciente, aumenta a taxa de utilização dos hospitais de referência no interior do estado, e se você for fazer a conta, tem a diferença do que saiu daqui e daqui é muito menos do que entrou nesses outros hospitais. Então esses pacientes tiveram não só em atendimento, como também em internação, um volume muito maior de capacidade de atendimento. Por quê? Porque a ideia da regulação é uma ideia fantástica. Você tem assim uma doença X, você chega lá, o regulador, eu moro em tal lugar, tem uma doença X, quais são os hospitais que tratam isso? E você vai abrir as opções. Você tem o hospital melhor que tem o hospital com a menor fila e tem o hospital mais perto da sua casa. E você que tem que escolher o que você vai querer encarar. Eu quero tratar perto da minha casa, eu quero esperar mais tempo para ir no melhor que tem, ou eu quero ir no hospital menos famoso que tem uma fila menor. Ou quero tratar em outro estado. Isso é uma opção do paciente. Hoje em dia, com o fato de ter metade dos postos de saúde não terem uma gestão técnica, muitas vezes nem médica, né? Esses processos são engavetados, uma coisa que seria natural de você colocar, por exemplo, você chegar com a ficha de uma doença e simplesmente ser colocado no sistema, demora 2, 3 meses para poder entrar no sistema, dependendo se você conhece ou não o diretor do posto. Isso não pode acontecer. Então, minha ideia, quando foi eleito, é colocar isso abertamente, como se fosse marcar a vistoria no Detran. O posto de saúde vai te dar uma senha, descobriu que você tem uma hérnia de disco, passou pelo ortopedista, você vai ter uma senha de hérnia de disco, você vai botar no sistema, vai abrir todos os hospitais do estado que tratam hérnia de disco e você vai decidir qual hospital você vai querer. Naturalmente, você vai optar por perto da sua casa, se você optar pelo hospital melhor e quiser esperar mais, é uma opção sua, você vai entender o que você prefere. Isso funciona, já está funcionando, só precisa ser um pouco melhorado. Então, como é que você faz isso? Melhorar o serviço de regulação, estou olhando das vagas do estado, com foco especial em oncologia, porque é a minha especialidade. Estou falando agora do que eu pretendo fazer, né? Que eu acho que é uma das coisas mais graves, não desprezando a cardiologia, as outras especialidades, ortopedia e tal, mas a gente fala aqui que conhece melhor. Então, com criação de unidade de cuidado paliativo, pode ser criação de um novo hospital ou provavelmente transformar uns hospitais que já existem para poder fazer esse tipo de serviço. Integração e especialização do sistema de regulação com vista à distribuição homogênea e regional dos pacientes do sistema de saúde através do sistema integrado de vagas e doenças, né? O sistema de regulação, tanto estadual, que é o CIR, quanto o CISREG, ele, uma vez integrado, terá uma plataforma de marcação de internet, visando dar transparência à fila e dar opção ao paciente entre as possibilidades do seu atendimento do seu problema de saúde, que é previamente identificado pelo médico da assistência básica, em relação à localidade e o tempo de atendimento, dando total transparência ao sistema, impedindo ou limitando muito a alocação política dos pacientes.
Isso vai acabar com o curral eleitoral na saúde, que só quem não tem vínculo político, quem não quer fazer carreira política vai fazer isso, porque isso é um baita de um curral bom. Tem algumas cidades no Rio de Janeiro que o prefeito determina quem é que vai ser operado no dia. Ele passa de manhã cedo, vê o pessoal, você e você vão ser operados, os outros voltam amanhã. E é assim que ele decide. E não é muito longe do Rio de Janeiro, não. E outra coisa, tratamento especializado. Eu levantei também aqui, por exemplo, câncer de pâncreas, eu acho que é uma doença rara. Eu levantei quatro hospitais no DataSUS. E você vai ver que quanto maior o índice de número de pacientes operados, menor a taxa de mortalidade, menor o tempo de internação e o menor o custo da cirurgia. Quanto menos os hospitais vão operando, são dados reais, tá? Só que troquei o nome dos hospitais aqui porque eu não quero incomodar nenhum colega. Então, assim, vai aumentando a mortalidade, aumentando o tempo de internação e aumentando o custo. Isso é proporcional. E a literatura médica está farta de documentação disso. Tem um monte de trabalho dizendo isso. Só não vê quem não quer ver. Então, como é que a gente resolve isso? Né? Instituindo a meritocracia e acabando com as limitações, com as indicações políticas. Como é que você institui a meritocracia para os cargos de administração superior na direção dos serviços públicos, com limitação dessas indicações, em paralelo com a criação de aprimoramento de uma carreira forte, eu acho que tem que ter uma carreira forte, isso a gente está aguardando já há 15 anos na LERJ, onde a evolução e punição se dê por metas, méritos e provas, você tem que valorizar o bom funcionário público e ter como eliminar o mau funcionário público. O fato de você ser funcionário público, você tem estabilidade sim, mas estabilidade para demissão sem justa causa. A demissão com justa causa ela é passível do funcionário público. E tanto foi que 5 mil funcionários públicos federais foram demitidos, foram exonerados ano passado. Então, quer dizer, por que isso não há mais exonerações? Porque as chefias são indicadas politicamente. Como isso fica um tempo, depois desse tempo ela vai sair de lá e vai voltar para ser plebe. Aí vai ser outro chefe. Aí vira o sistema de pernada e conchavo. Enquanto ele está fazendo conchavo para virar diretor, aí depois o outro está fazendo conchavo para dar pernada e roda. Então ele não vai nunca se indispor com quem está embaixo, porque ele sabe que daqui a 6 meses ele vai estar lá embaixo. Então, a partir do momento que você tem um mérito de estar naquela posição de direção, você tem um tempo específico de tratamento naquela direção, você vai conseguir ter um peito para poder fazer o que precisa ser feito. Então, os pacientes, isso, outra coisa que a gente tem que investir é na especialização dos hospitais. Como eu disse naquele trabalho anterior, isso é melhor para os pacientes, porque diminui a mortalidade dos pacientes, é melhor para o médico, porque ele, quando opera mais, ele aprende mais e tem menos complicação. Ele tem vantagem econômica importante para o Estado, porque ele concentra as compras e consumos específicos das áreas. Por exemplo, você vai evitar que insumos percam a validade nos estoques. Você ganha em escala, consegue comprar melhor. Você reduz o desperdício por vencimento do material, medicamento e também compra material específico para aquilo que você vai querer fazer. Além de otimizar os equipamentos de alta complexidade. Não adianta nada você comprar um PET-TC para cada hospital do Rio de Janeiro. Não tem como comprar. Então você vai ter. Você é um hospital de oncologia, então você precisa ter um PET-TC. Mas você é um hospital de trauma, então você não precisa ter um PET-TC. Então é assim que você otimiza o custo de comprar esse material até o custo de manutenção desse material. Então você vai criando, transformando, por exemplo, o hospital de especialidade no cuidado paliativo, que não existe no estado, como eu falei, atendendo o paciente paliativo na sua necessidade e liberando o leito para aquele paciente que quer fazer um tratamento curativo. Então, resumindo, né, já estou acabando, que já passaram meus 10 minutos, basicamente carreira médica, a partir de médica, começando lá na ponta, sem indicação política. Isso já resolve boa parte do problema de gestão. Resolver o gargalo que impede que o paciente chegue ao tratamento final, que é no nível secundário e terciário. Melhorar a gestão de acesso à atenção secundária, que é aquela situação da regulação. A pauta que eu proponho seria dar transparência, né? Não adianta eu ter uma pauta milagrosa, eu tenho que me focar 2, no máximo 3 tópicos, que uma vez eleito eu não vou ter como resolver o mundo. Então eu tenho que escolher uma coisa que eu acho que vai afetar mais pessoas e vai ter mais condição de ser feito. Então eu optei por dar transparência e facilitar o acesso aos pacientes no serviço de saúde, limitando muito a possibilidade de gerência política no processo, com foco especial no tratamento do câncer, né? Porque a gente tem que sempre puxar a sardinha para o nosso lado, que a gente conhece mais. É a criação de central estadual de diagnóstico para poder acabar com o gargalo do paciente da rede primária,
compromisso com a economia aquele compromisso com a economia mínima de gabinete, considerando os mais de 170 mil reais que o deputado estadual tem de real de gabinete, então cortando só 50%, eu economizo um dinheiro equivalente a 300 cirurgias de câncer. Você tem noção do que é isso? Por ano. Um deputado. Os nossos vereadores do Novo, 4 vereadorzinhos, são 57 mil, não lembro o número exato, quase 58 mil. 4 vereadores em um ano economizaram mais de 4 milhões de reais. Você imagina 57 mil vereadores. Então, e foram premiados como os melhores gabinetes na sua cidade, com menos da metade aberta. Então, o meu foco seria principalmente saúde, obviamente educação e segurança. E apoio, obviamente, total e restrito a todas as medidas anticorrupção e Lava Jato. Lógico que para isso, embora todos nós somos voluntários aqui, isso custa dinheiro. Esse auditório custou dinheiro, custou R$ 4.800 para poder alugar isso aqui. Os panfletos custam dinheiro, vão custar R$ 3.000. E assim vai, qualquer coisinha que a gente fizer vai gastar dinheiro. Eu estou botando meu dinheiro pessoal nisso, a Gisele também. Assim como quase todos os pré-candidatos do mundo. E é muito importante, se vocês acreditam nessa ideia, que vocês colaborem de alguma maneira. Aqui a gente fala, meu filho fala, qualquer R$30 resolve. Né? Mas assim, se a gente conseguir engajar essas pessoas, a gente vai poder fazer mais. Se vocês realmente quiserem, não para esse evento, que a gente não pode ter vinculado doação para esse evento, mas se vocês quiserem fazer qualquer tipo de doação, a gente tem os colegas lá fora, podem passar, vocês podem fazer da casa de vocês também. Por quê? Porque a gente não recebe dinheiro público. A gente não usa fundo partidário e a gente não usa fundo eleitoral. Você sabe quanto é que corresponde isso para cada brasileiro? Para cada eleitor dá R$30 para cada eleitor. É a mesma coisa que te chamarem vascaíno para poder pagar 30 prata para a vaquinha do Flamengo. Então você está dando, cada brasileiro está dando R$30, seja ele menor de idade ou não, qualquer pessoa para fazer propaganda daquelas mesmas pessoas que estão te roubando. Cada deputado federal do Rio de Janeiro está recebendo R$1,5 milhão do MDB para poder fazer propaganda daqueles mesmos deputados que tiveram a prisão impedida pelos colegas da LERJ. Então, a luta, eles estão há 4 anos lá, a gente tem 45 dias, eles ganham R$1,5 milhão e a gente não ganha nada. Então, uma pessoa que a gente coloque lá dentro na LERJ não vai resolver. Vai ser uma gotinha, vai dar um exemplo, que nem o vereador que a gente conseguiu botar aqui no Rio de Janeiro. Se a gente conseguir botar 5 pessoas lá dentro, vai melhorar muito mais. Como é que a gente coloca essas pessoas lá dentro? Escolhe um candidato, tem 30 candidatos a deputado estadual e tem 20 candidatos a deputado federal. Escolhe um candidato e vota nele. Se possível, não vota na legenda, porque outra coisa que mudaram nessa mini reforma política é que, se você não tiver metade do coeficiente eleitoral, que no caso para deputado federal é em torno de 180 mil votos, e para deputado estadual em torno de 110 mil votos, se cada candidato do Novo, por exemplo, não te fizer menos de 10 mil votos, o Novo vai ter 300, vai ter em torno de 50 pessoas, 500 mil votos e não vai ter eleito ninguém. Então você tem que atingir pelo menos 10% da cota eleitoral. Então vocês escolham um candidato do Novo, vocês vão aceitar, todos eles foram pré-selecionados, são todos muito bem intencionados, foram todos treinados, aprovados com um critério rigorosíssimo. A taxa de aprovação do Novo é de 35%, quer dizer, 65% das pessoas não foram aprovadas, porque se propuseram a isso, não foram aprovadas. E eu acho que quem está doente não tem como esperar mais. Né? Eu deixo aqui meus contatos, né? E quem quiser falar comigo, eu estou à disposição. E eu agradecer demais vocês terem, em plena quinta-feira à noite, ter vindo aqui poder falar de política, uma coisa que também, até há pouco tempo atrás, era uma coisa impensável nesse país. E eu digo assim, eu gosto muito desse slide do Novo, né? Foi até a Patrícia sentada lá no fundo que me deu esse slide. É verdade, é pura verdade. Então é totalmente insano você continuar sempre fazendo a mesma coisa e querer um resultado diferente. Se eu faço aquela mesma cirurgia, aquela cirurgia vai dar sempre aquele mesmo resultado. Se eu quiser tentar modificar, melhorar, eu vou ter que tentar outro tipo de cirurgia, tentar outro tipo de coisa. Aquilo pode ser bem ou pode não ser bem, mas você tem que modificar aquilo que você faz sempre para tentar uma coisa diferente. Isso depende de cada um de nós. Muito obrigado pela atenção de vocês. Apresentar a Gisele Gomes, pré-candidata a deputado federal pelo Partido Novo. A Gisele é bióloga com doutorado,
ela vai falar mais um pouco da titulação dela, e ela é uma das responsáveis pelo sistema de patentes, né, do INPI. Então ela vai explicar mais ou menos, eu pedi a gentileza dela, ela vinha falar aqui com a gente no nosso encontro, ela é parceira nisso, porque como bióloga, como responsável pelas patentes do INPI, ela vai mostrar como funciona, por exemplo, o sistema de patente de medicamentos biológicos e onde é que está o gargalo, onde é que está a brincadeira nesse negócio. Olá, boa noite a todos. Muito obrigada pela oportunidade. Como o Dr. Carlos já falou, eu me chamo Gisele Gomes. Eu sou bióloga, sou bacharel em genética, mestre e doutora em biofísica pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Sou diplomada em política e estratégia pela Escola Superior de Guerra, tenho alguns amigos aqui da ESG. E sou pós-graduada em Direito da Propriedade Industrial pela Universidade de Lisboa. Sim, eu sou bióloga com pós-graduação em Direito, porque eu trabalho, como o Carlos falou, com patentes. As patentes, e eu vou falar brevemente do impacto das patentes na saúde pública e na saúde de todos nós. As patentes, elas são um direito de propriedade intelectual, assim como as marcas. Só que, ao contrário das marcas, que são eternas, que são para sempre, elas são prorrogáveis, as patentes, elas são temporárias. As marcas são os nomes, os logotipos, a garrafa da Coca-Cola, pode ser o nome de um produto ou pode ser o nome de uma empresa. As patentes são a tecnologia, é o que está dentro da garrafa, é o que está dentro do comprimido. Tanto as marcas quanto as patentes, elas dão aos inventores um direito de exclusividade. Oi? Volta. Elas dão aos inventores um direito de exclusividade, isto é, quem detém a patente, ela pode proibir a concorrência de copiar, de vender, de importar, de colocar à venda. O que acontece quando a gente é o único fornecedor de um determinado produto? A gente cobra o que a gente quer. Ou seja, o resultado é que sem concorrência, a gente determina o preço. As patentes, elas não são algo ruim, porque elas servem como um incentivo aos inventores. Eu costumo brincar que eu quero viver num mundo onde exista cura para a dengue, onde exista cura para a zika. Eu quero viver num mundo onde exista tecnologia. A tecnologia facilita a nossa vida. Só que tem um probleminha. Vou explicar mais um pouquinho aqui a relação das marcas com as patentes. Quando a gente inventa um produto, a gente pede os dois direitos. A gente pede o direito de marca e a gente pede o direito de patente. Como aquele produto tem uma tecnologia única e revolucionária, durante um certo período de tempo, só vai ter ele no mercado. Esse período de tempo serve para a gente fortalecer a marca. Só que, como eu falei, a patente é temporária, a patente dura 20 anos. Quando a patente expira, ao final de 20 anos, a marca continua. Quando a patente expira, as cópias finalmente podem entrar no mercado. Essas cópias, na área de saúde, são conhecidas como genéricos, para os medicamentos químicos e biosimilares para os medicamentos biológicos. Quando os genéricos entram no mercado, o que acontece com o preço? O preço baixa. O remédio de marca, o remédio patenteado inovador vai continuar com a marca, porque a marca não expira. A patente acaba, a marca continua. Então, a gente vai ter o medicamento de marca e o medicamento genérico. O medicamento genérico também tem a sua marca. Você pode ter o genérico de uma empresa, com uma marca. Ali eu tenho duas marcas diferentes de um mesmo genérico. Mas o genérico é sempre a cópia da patente. Cerca de 50% dos pedidos de patente são negados pelos escritórios de patentes. Isso significa que os genéricos podem entrar no mercado antes dos 20 anos, quando a patente não vai até o final. Para a gente ter uma ideia do mercado que eu estou falando, eu coloquei esse slide aqui com os principais medicamentos biológicos que estão para expirar nos próximos anos. Eu estou falando, gente, de bilhões de dólares. Esses medicamentos juntos aqui são 57 bilhões de dólares. Eu marquei o Herceptin, que é um medicamento biológico
para quem é biólogo, para quem é da área de saúde, ele é um anticorpo monoclonal humanizado e é para o tratamento do câncer de mama. Eu vou falar mais dele adiante. Hoje, o Escritório de Patentes brasileiro está com um atraso de cerca de 10 anos. Nós temos um estoque de 225.115 pedidos esperando decisão. Isso são dados de dezembro de 2017. O último processo que eu assinei antes de sair de licença foi depositado no INPI em 1998. Em 2018, eu assinei o processo, 20 anos de atraso, em um órgão que lida com tecnologia. Todo pré-candidato, quando você vai conversar com ele, tem o que motiva, né? O que te fez sair da sua vida tranquila e se meter nessa enrascada, né? Em colocar a sua cara na internet, em estar com olheira, trabalhando pra caramba. Não dá mais para assinar pedidos de 20 anos, porque isso impacta muito a vida da gente. E quando eu falo que o INPI divulga o número de cerca de 10 anos, é porque a gente não sabe qual é o desvio padrão. A média é divulgada, a gente tem uma lei da transparência que implica que os órgãos públicos precisam divulgar os dados, mas a divulgação não é normalmente tão clara. Por exemplo, se divulga a média de 10 anos, mas não se divulga o desvio padrão. Qual é o pedido mais antigo que ainda não foi decidido, que ainda está aguardando decisão? Esse número eu não tenho. Eu costumo ouvir muito reclamações, poxa, o detentor da tecnologia, ele está esse tempo todo esperando para colocar a tecnologia no mercado? Não, a patente ela não é uma autorização de mercado, de entrada no mercado. Ela é um direito de exclusão da concorrência. Ou seja, eu pego meu medicamento, eu vou à Anvisa, pego a autorização da Anvisa e coloco na farmácia para vender. Só que ninguém mais vai poder concorrer comigo enquanto meu pedido de patente não for decidido. Porque quando a patente ela é decidida, o direito vale desde a data de depósito, é retroativo. Eu costumo brincar que um pedido de patente ele não foi concedido, mas ele também não foi negado. Ganha-se muito dinheiro com atraso. O atraso atrasa a entrada da concorrência no mercado. O atraso faz com que nós, como sociedade, paguemos muito mais caro por produtos tecnológicos. Eu gosto de dizer que quando a gente compra uma coisa no mercado, quando a gente compra um celular e tem que pagar por ele R$3.000, e aquilo revolta a gente pensa logo, imposto, certo? Custo Brasil, mas não é só imposto não. Tem um outro custo aí, que é o custo da tecnologia, é o custo do atraso. Todos os produtos tecnológicos no Brasil são muito mais caros por causa daquele atraso de 225 mil. O escritório de patentes ele tem 20 departamentos de diferentes tecnologias. São 2 divisões de fármacos, uma divisão de mecânica, 3 divisões de biotecnologia, biotecnologia vegetal, biotecnologia médica, divisão de têxtil, de tecidos, de corantes. Tive cupim na minha casa. O descupinizante, o litro do pesticida, custava R$2.500. Isso é tecnologia. O preço da tinta, que você paga mais caro, é tecnologia. E o preço dos medicamentos, que você paga mais caro, é tecnologia. Eu ouvi a frase de um amigo que eu vou guardar pro resto da minha vida. Sabe aquela frase, imposto é roubo? Tem hora que imposto é homicídio. Tem hora que o custo Brasil é homicídio. Esse daí é um gráfico que mostra quanto o SUS gasta em medicamentos. Quanto o governo federal, ali em azulzinho mais claro, e os governos estaduais e municipais. São 18 bilhões de reais, isso em 2016. E grande parte desse custo reflete medicamentos que estão na fila, aguardando e que poderiam já ter sido negados ou que poderiam já estar em domínio público, podendo ter genéricos. Não é só o SUS, nós, quando vamos à farmácia, também sentimos esse gargalo. Eu tomava um medicamento que custava cerca de R$50, eu tomava ele todo mês. Eu chegava na farmácia, ela sempre variava, 49, 47, 52. Um belo dia, eu cheguei na farmácia, a balconista virou para mim, R$35. Eu falei, ué, o que aconteceu? E aí ela virou para mim e falou, agora nós temos o genérico, a senhora quer? O genérico está 15 ou 20.
O de marca caiu com a entrada dos genéricos, mas não muito, força da marca, mas os genéricos estavam ainda mais baratos, que forçou a queda do preço do remédio de marca. E quem quisesse poderia comprar os medicamentos genéricos bem mais barato. Tinham várias marcas diferentes de genérico à disposição. A patente tinha expirado. Esse é o impacto desse atraso todo, dessa decisão toda na nossa vida diária. Esse daí é o Herceptin, que eu falei para vocês que eu botaria nele. O mercado global do Herceptin é de 6,7 bilhões de dólares. Ele entrou em domínio público na Europa em 2014 e na Europa, no ano de 2017, foi aprovado o primeiro genérico para o Herceptin. Ele é uma droga para o tratamento do câncer de mama. Os remédios biológicos, eles têm muito menos efeitos colaterais que os remédios químicos, que é a quimioterapia. E essa droga já está fabricada ali pela Samsung, já está à venda na Europa. Nos Estados Unidos ele vai entrar em domínio público no ano que vem. E aqui no Brasil, está ali em amarelo, ele vai entrar em domínio público em 2027. Essa assinatura foi minha. Foi um dos últimos pedidos que eu assinei. Porque a gente tem no Brasil uma regra que diz que a patente ela é válida por 20 anos contados da data do depósito ou, guardem, 10 anos contados da data da concessão. Quanto mais eu atraso, mais a patente vigora. Esse pedido de patente poderia estar entrando em domínio público agora, em 2018. Os genéricos já estão prontos, você poderia estar comprando esse genérico ali. E, no entanto, a gente vai continuar com o pedido protegido até 2027. Esse é um artigo que precisa ser mudado. É um artigo, eu costumo brincar que a gente precisa ter uma bancada no Congresso que entenda de ciência, de tecnologia e de inovação. Não é um conhecimento trivial. Na Índia, para fins de comparação, só para dizer o valor do medicamento. O remédio aqui, esse remédio custa a dose R$11 mil. Na Índia, não há patente para esse medicamento por razões políticas que não vêm ao caso. Na Índia, esse medicamento é o mesmo medicamento fabricado pela mesma empresa, Roche. Ele custa 75 mil rúpias, o que dá, em valores atuais, cerca de R$4 mil. Estamos falando de uma diferença de R$4 mil para R$11 mil a dose. A Roche mudou a marca do medicamento na Índia, lá ele não se chama Herceptin, se chama Erclon, mas é o mesmo medicamento. Tá. Por que esse slide está aqui? Esse slide está aqui para a gente falar um pouquinho dos genéricos. Até 1996, a lei entrou em vigor em 97, a LPI, o Brasil não concedia patentes para medicamentos. Todos os medicamentos aqui eram livres para serem copiados. Qualquer um podia fazer o seu genérico. Todos os medicamentos podiam ser genéricos. Por questões geopolíticas internacionais, no âmbito da criação da Organização Mundial do Comércio, a OMC, durante a rodada Uruguai, para quem lembra, ali dos idos de 94, a gente teve que assinar, o TRIPS tinha que assinar mesmo, a questão era muito mais complexa, e a gente foi obrigado a conceder patentes de medicamento, inclusive para medicamentos. Só que o TRIPS previa um prazo de adequação até 2005. A gente tinha 10 anos, os países em desenvolvimento tinham 10 anos para se adequarem a essa nova realidade de patentes para medicamentos. O Brasil usou esse prazo? Não. A nossa lei entrou em vigor em 1997. E em 1999, os políticos vão para a TV dizendo que criaram uma lei de genéricos. A gente não tinha patente para medicamentos, por isso que a gente não tinha genérico. O problema hoje, por que esse atraso todo? Esse atraso todo, eu descobri uma palavrinha semana passada, se chama captura política, de um órgão federal, de uma autarquia ou de uma agência reguladora. A gente tem duas forças políticas que atuam nesse sistema. Uma é a força política das indústrias inovadoras, que querem o máximo de patentes concedidas, inclusive porque, com razão, elas investiram em departamentos de pesquisa e desenvolvimento, gastaram muito dinheiro criando aquela solução. Desenvolver um anticorpo monoclonal humanizado custa caro, dá trabalho, é arriscado. E elas querem esse retorno.
E de um outro lado, a gente tem um outro grupo de interesse, um grupo que pressiona, que é o grupo das indústrias copiadoras, que querem o máximo de patentes negadas para que elas possam copiar e colocar as suas cópias no mercado. Ou, na maioria das vezes, importarem os medicamentos da Índia, da China, porque a patente também proíbe a importação. O que acontece quando um puxa de um lado e o outro puxa do outro? A gente fica parado e não faz nada. Essa força, essa pressão política, esse cabo de guerra precisa ser interrompido. A gente precisa eliminar os grupos de interesse e deixar a autarquia, o órgão federal, funcionar tecnicamente. O examinador não pode ter medo quando examina. Eu costumo brincar com meu chefe, falar, isso aqui vai dar ação judicial. Se prepara. Em 2005, 6 amigos meus, funcionários do INPI, tiveram todos os seus bens bloqueados pelo Ministério Público por esse medicamento aqui, que se chama docetaxel. Conhecido taxofen, eu não sei o nome da marca direito. O princípio ativo se chama docetaxel. Os medicamentos mais caros que existem, a grama custa mais caro que o ouro. Os servidores precisam de segurança jurídica. Muitas vezes chegam para a gente e falam assim, vocês precisam produzir mais processos por mês. Como? Se os nossos bens, o nosso CPF está ali. Ou seja, se a gente quer melhorar o serviço público, nós precisamos de segurança jurídica, nós precisamos eliminar as pressões políticas. O Dr. Carlos fala muito bem isso. Nós precisamos eliminar o chefe que é indicado politicamente. E muitas vezes as indicações políticas elas estão disfarçadas. Você coloca o cara que é técnico, mas o cara que é técnico dentro do partido. Não que o partido não tenha bons técnicos, muitas vezes tem, mas nem sempre. Para finalizar, eu gostaria de dizer que eu não sou contrária ao sistema de patentes, eu quero viver num mundo que tem inovações tecnológicas, eu quero viver num Brasil onde os cientistas possam se empregar na indústria, mas eu quero viver num país onde o sistema funcione do jeito que ele tem que funcionar. Eu quero viver num país onde a patente vai ser concedida no prazo, onde os genéricos vão entrar na hora que eles tiverem que entrar. O que vocês preferem? Um mundo onde as grávidas engravidam, pegam zika, o neném nasce com microcefalia e a gente não tem o que fazer? Ou no mundo onde a gente tem a cura, onde a gente tem tratamento, onde a gente tem inseticidas novos? Tá, esse inseticida vai custar caro, no começo, 20 anos. Mas depois ele vai entrar em domínio público e a gente vai ter soluções mais baratas. É um preço a pagar, a gente paga por 20 anos de exclusividade. Mas esse prazo tem que ser de 20 anos. Não pode ter uma extensão em que eu mantenha o medicamento mais caro até 2027. Que parágrafo único do artigo 40 é esse? Meu muito obrigada. Eu me chamo Gisele Gomes, também conhecida como a chata das patentes. E eu vou repetir isso até as pessoas entenderem o quão grave é esse atraso e o quanto ele afeta a gente no nosso dia a dia. Meu muito obrigada. Eu gostaria agora de chamar o nosso pré-candidato a governador, meu querido Marcelo Trindade. Muito obrigada por a gente finalmente ter uma opção. Oi, pessoal. Boa noite. Vou falar aqui do centro para facilitar. Muito obrigado pela presença de todos aqui neste evento do Partido Novo. É um prazer e a gente sabe que para todo mundo que trabalhou o dia inteiro, está cansado, é sempre um sacrifício, então é um ótimo sinal para o Brasil e para o Rio de Janeiro que vocês todos tenham vindo aqui para falar de futuro, para conhecer as ideias do Partido Novo e considerar estas ideias nas decisões importantíssimas que vocês vão ter que tomar, como todos nós vamos ter neste ano de 2018, que pode ser um ano muito importante para o Brasil, pode ser o ano em que a gente realmente deu uma virada no nosso país, no nosso estado e nas nossas vidas, né? O Partido Novo, como o Carlos Eduardo já explicou, é um partido recente, né? Cujo registro foi concedido em 2015. Nossa primeira participação nas eleições foi em 2016, com a minha atual pré-candidata a vice-governadora, que é a Carmen Guedes, que naquela eleição ofereceu o seu nome
como prefeita do Rio de Janeiro. Tivemos uma votação muito expressiva, com um partido absolutamente desconhecido e novíssimo naquele tempo, né? Hoje é só novo, naquele momento era 0 quilômetro, né? Cheiro de novo, e ela teve uma votação muito expressiva que nos honrou muito, e agora aceitou esse desafio de me acompanhar nessa jornada pelo governo do Estado do Rio de Janeiro. O candidato, ou pré-candidato, ou candidato potencial inicial do partido era o Bernardinho, como acho que a maior parte de vocês sabe, né? Mesmo aqueles que não conheciam o Novo já tinham ouvido falar disso. E eu trabalhava com o Bernardinho nesse projeto dele já há bastante tempo, há muitos meses, preparando um projeto de governo, um projeto de Estado, examinando os problemas do Estado a fundo, não é? A gente não queria fazer uma aventura, queria ter certeza de que isto podia resultar numa solução melhor para todos nós. E o Bernardinho, por razões pessoais, resolveu não ir. Deve estar arrependido, porque em vez de ser só candidato ao governo do Rio, agora ele é embaixador do Novo no Brasil inteiro, então agora ele está voando de algum lugar para chegar aqui e vir nos acompanhar, não é? Está sempre correndo o Brasil todo com o nosso pré-candidato ao governo federal, a presidência da República, que é o João Amoedo, e que aliás daqui a pouquinho, às 9 horas da noite, vai entrar ao vivo no Facebook para falar um pouco das propostas dele, dado que ele não vai estar hoje no debate da Bandeirantes, apesar das mais de 200 mil assinaturas que foram colhidas pedindo que ele participasse. E esse movimento, então, aqui no Rio de Janeiro, acabou redundando na minha pré-candidatura. Eu sempre digo, tenho dito em público, que isso foi só para fazer a história mais parecida com aquilo em que o Partido Novo acredita. Porque o Bernardinho era muito conhecido, muito famoso, e talvez ele nos soasse como um salvador da pátria. Mas um dos lemas mais importantes do Partido Novo é que não há salvadores da pátria. É que nós todos somos iguais, não é? E que nós, em conjunto, é que temos que retomar o Estado, o país, dessas pessoas que não nos representam e que a gente deixou que tomassem o Estado e o país de nós. Né? Essas pessoas que não são a nossa face, mas que hoje parecem a nossa face para quem nos olha de longe, para quem nos olha de fora, porque nós deixamos que isto acontecesse. E a ideia do Partido Novo é ser um partido de pessoas comuns que se reuniram neste projeto de tentar mudar isso, de fazer com que as pessoas que de verdade representam o país, cidadãos comuns, possam chegar ao poder pelo único meio legítimo, que é a política, que são as eleições, e sem que isto signifique aceitar atalhos, caminhos fáceis. O Partido Novo não usa recursos públicos, o Partido Novo não usa fundo eleitoral, o Partido Novo não usa fundo partidário, é mantido pelos seus filiados, que contribuem mensalmente, e, claro, por aqueles que façam doações para as suas campanhas eleitorais. Então, o Novo é essa ideia de renovação da política que venha da sociedade, por pessoas que realmente representam o que de melhor há no sentimento de cidadania do nosso país. Isto é, todos nós, que em conjunto podemos fazer isto. Hoje eu vou dividir com vocês rapidamente as ideias do nosso programa de governo, que desde ontem à noite está disponível lá no site do Tribunal Superior Eleitoral, sobre saúde. Esse programa é um programa que envolve todas as áreas, naturalmente, e eu acho que eu não vou conseguir, quer dizer, mesmo que eu não queira, não vou conseguir falar de segurança, porque nós estamos aqui no estado do Rio de Janeiro, né? Como é que eu falo de saúde sem falar de segurança antes, né? Então talvez eu fale um tiquinho de segurança, mas vou tentar focar na saúde, né? Muito bem, vamos lá. Bom, essa é a Carmen Miguel, para quem não conhece, né? Então está aqui, que é a nossa pré-candidata a vice-governadora do Rio de Janeiro. O lema do nosso programa é o Rio de Janeiro como tem que ser. Né? O Rio de Janeiro como tem que ser. Isto é, nós não aguentamos mais esse Rio de Janeiro que está aí
porque esse Rio de Janeiro não é o Rio de Janeiro de verdade. O Rio de Janeiro tem que ser como ele tem que ser. E a gente sabe como é, né? Nós, os mais velhos, eu tenho 53 anos, eu ainda aproveitei muito do Rio de Janeiro como tem que ser, né? E, infelizmente, hoje ele não é como ele tem que ser, mas dá para ser. Isso é uma introdução do que é o nosso programa, que está lá, o que é o Partido Novo, vocês vão encontrar essas coisas. Bom, essa é a nossa meta sobre a gestão, né? Que a gestão tem que ser técnica, o nosso choque de eficiência, gestão 100% técnica, engajamento, premiação, reforma do Estado, concessões e privatização, benefícios para os mais pobres, porque a gente precisa não apenas fazer o Estado ficar menor, ficar mais eficiente, como a gente tem que mostrar para as pessoas mais pobres que um Estado menor e mais eficiente tem mais dinheiro para cuidar delas, né? Para ajudá-las a sair da situação de pobreza, para cumprir o seu papel. Que um Estado gigantesco, que aparentemente ajuda as pessoas a sair da pobreza, na verdade, as mantém lá, porque é isso que faz com que os políticos possam se perpetuar no poder. E um choque de cidadania, que vai significar, vai ser muito importante, porque a gente vai fazer com que o que o cidadão diga para o Estado seja presumido verdadeiro. Isso vai ser, se Deus quiser, uma revolução. A ideia é de que a gente possa presumir que o que é dito para o Estado é verdade, ao contrário de gastar um montão de dinheiro para ter certeza que o que o cidadão está dizendo é verdade, né? Vamos presumir que é verdade, claro, se não for, vamos punir adequadamente o mentir. Na segurança, a nossa meta é dar comando estável às polícias, seja a polícia militar, seja a polícia civil. Nós tivemos 10 comandantes da polícia militar no Rio de Janeiro em 10 anos. 10 comandantes da polícia militar em 10 anos. Isto não é aceitável, não há instituição que funcione com esse nível de instabilidade. O que aconteceu na prática? O secretário de Segurança ficou estável, mas a polícia ficou instável. Por que isso aconteceu? Aconteceu porque a política prevaleceu. Em vez do planejamento técnico, em vez da execução das ações de polícia com metas mensuráveis, o que prevaleceu foi a qualquer crise, na primeira crise demite o comandante da Polícia Militar, coloca outro no lugar. Não há segurança que funcione assim. Também é preciso que todas as instâncias da federação sejam coordenadas. Segurança não é só uma questão do Estado, é claro que é uma questão muito importante para o Estado, é claro que o Estado tem papel de protagonista nisso, mas segurança não é só uma questão para o Estado, é preciso que todas as instâncias da federação, União e município se entendam, Ministério Público também, e hoje com o Ministério da Segurança Pública Federal, né, este plano integrado de segurança pública passa a ser uma obrigação. Na realidade, a gente precisa colocar essa integração em prática. Quem cuida de fronteira, tráfico de armas e munições é a União Federal. Ela tem que fazer isso direito. Municípios têm que tratar com as guardas municipais da prevenção dos pequenos delitos, da guarda de proximidade, e o Estado tem que fazer o seu papel para as suas polícias. As polícias têm que ser mais seguras, isto é, elas têm que causar menos dano na sua atuação para os policiais e para a população. Elas têm que ser inteligentes, usar muita tecnologia. Gestão de pessoas, de logística e informação. Hoje eu tive de manhã, 11 horas da manhã, com o General Richard, nosso secretário da Segurança Pública. Semana passada tinha estado com o General Braga Neto, interventor federal na segurança no Rio de Janeiro, e está sendo feito um trabalho de muita profundidade na segurança pública do Rio de Janeiro. A gente está vendo um pouco ainda o resultado, porque está se investindo muito em infraestrutura, e não é só infraestrutura de dinheiro, de carro, de equipamento. Está se investindo muito em requalificação dos policiais. Os policiais estão sendo retreinados e isto vai produzir efeito. A gente vai colher, o próximo governador do Estado vai colher estes investimentos estruturais que estão sendo feitos pelo Gabinete de Intervenção. Eu posso transmitir essa mensagem de otimismo a vocês, porque eu sempre saio de lá, saí semana passada, saí hoje de novo, com muito otimismo de ver um trabalho sério que está sendo executado. Mais do que isso, a preparação para o momento pós-intervenção está sendo feita com muita atenção.
eles estão preparando a sucessão do gabinete de intervenção para o retorno à segurança pública comandada pelo Estado, como vai ser necessariamente, porque nenhum presidente da República vai aceitar uma intervenção que impede emendas constitucionais no primeiro dia do seu novo governo, então não existe o cenário de manter a intervenção, mas eles estão preparando todo esse cenário de transição e concordam, todos eles, que é necessário manter os recursos humanos e financeiros da intervenção aqui depois de 31 de dezembro, que vai acontecer através de um decreto de garantia de lei e da ordem, que é um mecanismo constitucional também, que permite que recursos sejam destinados ao Estado sem a intervenção. Então, eu queria transmitir essa mensagem de otimismo a vocês, como cidadão fluminense e carioca, de que esse trabalho está sendo feito e o novo governador do Estado, quem quer que seja, terá meios para manter o que está sendo feito, aprofundar o que está sendo feito, desde que, evidentemente, a política não retome, a velha política não retome o comando das polícias. A Polícia Civil tem que investigar muito mais do que ela investiga, muito mais do que ela investiga, tem que apurar muito mais do que ela investiga, tem que resolver os crimes. Eu faço sempre uma comparação. Qual é a diferença que faz não cumprir uma pena de 10 anos ou não cumprir uma pena de 50 anos? Não faz nenhuma diferença. Porque se eu não vou cumprir a pena, é irrelevante quanto tempo eu não vou cumprir. Como nós não prendemos as pessoas, porque nós não investigamos, e como as poucas que a gente prende, muitas dessas a gente solta rápido, acontece que a gente não tem medo da sanção no estado do Rio de Janeiro. As pessoas não têm medo. Se o sujeito olha para o lado e vê, eu sei que esse camarada matou alguém, mas ele não foi preso. Olha para o outro lado e vê, eu sei que esse camarada é traficante ou é ladrão, mas ele não foi preso. Que percepção de risco da pena, da sanção, tem essa pessoa? Nenhum. Então, investigar é tão importante quanto punir. Porque apurar os crimes e levar essa pessoa a julgamento é fundamental para que a percepção da presença do Estado ocorra e a pena possa produzir efeito. A gente precisa de uma polícia cidadã, tolerância zero com corrupção e com desvio, zero. Corrupção é inaceitável em qualquer campo, mas a corrupção de uma pessoa que tem uma arma no coldre é ainda mais inaceitável. Isso não é corrupção, isso é extorsão. Então a gente precisa superar isso. Eu também brinco, tenho brincado. Se eu só tivesse um policial de elite no Rio de Janeiro, e é mentira, há dezenas de policiais aptos a assumir qualquer função de comando na Polícia Militar, há dezenas de delegados vocacionados de Polícia Civil que trabalham com sacrifício, com enorme limitação de recursos, em nossa defesa, todos os dias. Eu sempre digo, se só tivesse um desses camaradas, eu colocaria na corregedoria da polícia. Porque é preciso que a gente tenha coragem, não tenha medo de telefonar para alguém e dizer: eu vi um crime ser cometido na polícia, eu vi um caso de corrupção, eu vi um caso de achaque, eu vi um caso de extorsão, eu vi uma execução injustificada. É preciso que a gente possa fazer isso. E para a gente poder fazer isso, a gente precisa confiar em quem vai receber essa informação. E, se essa pessoa que receber a informação tomar a sanção adequada, rapidamente, o nível de desvio é reduzido. Porque quando há a sanção, eu insisto, com sanção, a criminalidade, inclusive dentro da polícia, diminui. Finalmente, e eu prometo que depois eu vou passar para a saúde, não vou continuar em tudo mais, porque segurança não dá para não falar, como eu disse, porque não dá para a gente não falar em segurança no Rio de Janeiro, e muito menos na cidade do Rio de Janeiro. Sistema prisional. Por acaso saiu ontem no Globo, já não lembro mais, estou ouvindo um pouco, os dias estão meio misturados. Uma reportagem de que apenas 4% dos presos do Estado trabalham. E isso aqui já estava lá no TRE, então não copiei, não, já estava lá. Nós temos que copiar. Há vários estados do Brasil que têm ótimas políticas de trabalho de preso. Minas, Santa Catarina. Nós temos que copiar, está pronto, é só copiar. Aqui não precisa de patente, não precisa de inovação. É só copiar. Não precisamos ser brilhantes.
Aliás, na segurança pública em geral, a gente não precisa ser brilhante em nada. É só copiar coisas que aconteceram no mundo inteiro e funcionaram. E vamos copiar isto. Preso tem que trabalhar. Preso tem que ser educado. E por que ele tem que trabalhar e por que ele tem que ser educado? Porque a gente tem que evitar ao máximo, quando ele sai de lá, que ele cometa outro crime. E para ele não cometer outro crime, ele tem que encontrar um emprego. Para encontrar um emprego, ele tem que ter trabalhado, ter sido treinado. O nível de reincidência cai enormemente se você dá trabalho ao preso. Os nossos presos não cozinharem a própria comida é inacreditável. E também não é por coincidência que, sei lá, desde quantos anos a gente ouve falar em escândalo de corrupção de quem tinha um colégio de polícia no Rio de Janeiro, no presídio do Rio de Janeiro. Né? E a última transação que eu fiz no meu escritório, eu sou advogado de direito societário. Faço muitas fusões entre empresas. A última que eu fiz antes de me afastar do escritório foi uma fusão entre duas empresas de alimentação, Sapori com a IMC, um negócio público no jornal. Um negócio milionário de cozinhas. Fusão de cozinhas industriais. A gente pode achar mais chique do que isso, mas não é. É fusão de cozinhas. Não é? De empresas que têm cozinhas e servem comida para as pessoas. Seja no frango assado, que é da IMC, seja no catering de uma empresa que é a especialidade da Sapori. Então, tem emprego para essa gente. Se a gente treinar, e além do mais, ele não vai gastar o dinheiro com a quentinha, porque ele vai fazer comida. Não é? Então, se a gente não fizer isso, a gente não resolve todo o problema. É preciso ressocializar os presos. E como é que a gente faz isso também? Como em tudo no governo novo tem que ser, o governo que tem que ser, como tem que ser, tem que premiar resultado. Senhor diretor do presídio, os presos no seu presídio estão reincidindo menos, o senhor atingiu a meta de não reincidência, o senhor vai ser premiado. Tem muito dinheiro de cargo de confiança que pode ser transformado em prêmio para os servidores que alcancem as metas, como é nas nossas empresas, nas nossas vidas. Quando a gente alcança a meta, a gente é premiado. Tem que ser assim. É possível fazer isso. Bom, vamos passar direto para a saúde. Eu vou chegar lá, quer ver, nas escolas, agora é saúde. Escolas também, obviamente, é um tema muito importante, mas eu vou passar direto para a saúde. Como é que é? Quer que eu dê uma pincelada nas escolas? É que eu, se me deixar falar, já viu, não sai aqui hoje. O que são as escolas como tem que ser na nossa visão? São seguras, e vejam como a segurança é chave. A primeira coisa que a gente escreveu sobre escola é que elas têm que ser seguras, gente, porque os nossos jovens, estamos falando de escola do Estado, ou seja, ensino médio. Né? Os nossos jovens muitas vezes não conseguem chegar à escola, por falta de segurança. E estando lá, são vítimas de bala perdida, são vítimas de insegurança. Então, as escolas têm que ser seguras, têm que ser de qualidade e têm que ter uma evasão muito menor do que há hoje. Este é o tripé em que se baseia a ideia de uma escola de ensino médio de qualidade no Rio de Janeiro. Para vocês terem uma ideia, essa segurança que eu estou falando não é só segurança contra violência. Há muitas escolas que estão literalmente desmoronando. Então, a nossa proposta é que, ainda na transição entre governos, outubro, se acabar no primeiro turno, novembro, dezembro, se tiver segundo turno, que ainda na transição entre governos seja feito um mutirão para verificação das escolas que estão em risco. Porque o que a gente ouve das pessoas nas escolas públicas, principalmente das zonas pobres da cidade e do estado, é a existência de risco de verdade de desmoronamento, de escolas que não têm condição de funcionar, problemas de eletricidade, problemas graves. O que é incrível nisso é que no primeiro governo Sérgio Cabral, com perdão da má palavra, o secretário de Segurança era o Wilson Risolia, um senhor funcionário de segurança das forças de polícia, era o Wilson de educação, era o Wilson Risolia, um senhor funcionário público
que tirou o Rio de Janeiro do 24º lugar do IDEB do ensino médio para o 5º, em 4 anos de trabalho. Por que eu estou dando esse exemplo? Porque político gosta muito de dizer, atrás era tudo horrível, antes de mim não existia luz, agora eu vou mostrar para vocês a verdadeira redenção do mundo. Não é? Não, mesmo no governo Cabral, a gente teve 4 anos, em 4 anos a educação do Rio de Janeiro melhorou enormemente. Porque você teve um secretário só de educação e que fez gestão da educação. Conviveu com greve os 4 anos. Mas a greve foi minguando, um ano após o outro menor, e nós demos esse salto. Já vamos agora sair o resultado do IDEB deste ano, e a gente deve cair bem, porque muitas coisas que foram feitas lá já foram desfeitas por razões políticas. Então a gente precisa tratar disso. Só vou mencionar um ponto quanto à evasão, que é o seguinte: a nossa taxa de distorção. O que é a taxa de distorção? É a diferença, é a taxa, resultado da diferença entre a idade que a pessoa, que o jovem devia ter naquela série e aquele que efetivamente tem. Então, essa nossa taxa de distorção é de 40%. A taxa de São Paulo é de 19%. Fala muita coisa, porque esse jovem é o principal jovem que a gente perde. Porque ele está vendo a mãe sair de manhã para trabalhar, e ele está indo para a escola, só que ele já está velho. Ele já podia estar trabalhando. Então ele vai largar a escola para trabalhar. E se largar a escola para trabalhar, embora isso vá definir o futuro dele como um trabalhador de renda baixa, porque ele não vai completar os seus estudos, a gente tem que comemorar. Porque se ele sair da escola para trabalhar, é sinal de que ele não saiu da escola para o tráfico. Então vejam aonde a gente está. É preciso tratar desses garotos, especialmente desses garotos. Você tem que ter aula no contraturno, reforço, tem que ter prêmio. O Risolia fez um programa sensacional, era um programa de poupança. Ele botava, não lembro se R$500, era R$500 por ano. Acabou o ano, R$500 na poupança do menino, mas só pode receber quando chegar no 3º ano. Segundo ano, R$700. Terceiro ano, R$1.000. Não me lembro mais quais eram os valores, mas era uma coisa assim. Ele trouxe a taxa de evasão desses alunos a quase 0 com esse programa. E metade desses alunos, ou 40% desses alunos, tirou mais de 500 pontos no Enem. Ou seja, ele não colocou esses garotos na universidade. Então, assim, isto é o nosso futuro. Nós gastamos com os nossos professores, que são mais de 120 mil, nós gastamos menos de 25% do orçamento da folha de pagamento mensal do Estado. E nós gastamos com os nossos policiais, que são 40 mil, 40%. Mais de 40%. A gente gasta quase o dobro com a polícia do que a gente gasta com os professores, que são quase 3 vezes o número de policiais. Ou seja, é claro que a gente tem que gastar com polícia. Porque se não tiver polícia, não vai funcionar. Mas a gente tem que mudar isso. Não é? Não tem que manter isso. Tem que mudar isso. Não é? Porque se a gente não mudar isso, a gente não vai sair da situação que a gente se encontra. Bom, agora sim, vamos falar de saúde. O nosso trinômio para a saúde é saúde personalizada, disponível e de qualidade. Como tem muitos médicos aqui, provavelmente vocês devem estar olhando, por exemplo, tira o advogado do palco, traz de volta o médico, ele está começando a sonhar, não é? E não é sonho, como o caso Eduardo mostrou aqui. Não é sonho. É possível, especialmente no século XXI, onde tem mais isso do que gente no mundo, eu mesmo tenho 2, não é? É possível a gente revolucionar a saúde no Rio de Janeiro e no Brasil com tecnologia. Como o caso Eduardo explicou, eu vou passar a vocês repetindo as coisas aqui. É perfeitamente possível usar a tecnologia para simplificar o atendimento, para fazer com que ele seja personalizado. A gente está propondo a criação do que ele está chamando de passaporte de saúde,
o paciente, o cidadão, tem a sua vida aqui no celular, né? Isso pode ser examinado pelo médico que vai atendê-lo, né? Que vai poder saber o histórico de saúde daquele paciente, saber os exames desse paciente. Imagina o que se pode fazer aqui, gente, em relação ao autocuidado, de você mandar mensagens para o paciente via celular, não é? Para o paciente de doenças crônicas, tudo que se pode fazer usando isto, não é? Usando a tecnologia. E o que é melhor, tecnologia é muito mais barato do que gente. Custa muito menos fazer isso via tecnologia, né? Então a gente tem um mundo aqui. Agora, como disse o Carlos Eduardo, tem que ter meta de qualidade, tem que ter gestão alinhada, não pode ter gestão política, não pode ter metas facilmente atingíveis, né? Não pode ser meta de atendimento, tem que ser meta de resultado. Tem que ser uma meta que quem influencia é o profissional. Tem que ter atendimento. Atendimento inclui atenção. Nós não treinamos os nossos profissionais da saúde para atenderem as pessoas. Os agentes de saúde, os enfermeiros, os nossos médicos não são treinados para atender as pessoas. E é preciso treiná-los para isso. Porque o atendimento é um pedaço muito grande da relação e da percepção da população quanto à qualidade do atendimento médico. A maneira pela qual ele é atendido, a forma pela qual ele é acolhido, influencia enormemente a sua avaliação do atendimento médico. A gente precisa fazer isso. A gente tem que gastar dinheiro com isso. O Rio de Janeiro está quebrado? Quebradíssimo. Quem disser ao contrário para vocês é um deslavado mentiroso. Nesta campanha vocês vão ouvir promessas maravilhosas. Quem prometer dinheiro a vocês, dinheiro novo, está prometendo um sonho que não vai se realizar. Está quebrado. Está no momento, não paga a sua dívida até 2023, não pagará. Está vivendo com água até o nariz. Precisa reduzir as suas despesas intensissimamente. Não há alternativa a isso. Agora, isso não quer dizer que você não possa, ao economizar recursos, usar esses recursos onde eles devem ser usados. Ao invés de desperdiçá-los, todo dia nós abrimos jornais e vemos um assinte de desperdício de recursos públicos. São 10 milhões para a segurança de não sei o quê, são 25 milhões com um serviço completamente desnecessário, para não falar nos 2,5 milhões do jatinho do governador Pezão. Nesse ponto, acho que eu queria destacar só talvez um item que o Eduardo não tenha mencionado, que é a criação das áreas de atendimento. A nossa ideia, ele falou da especialização, a nossa ideia é ter áreas de atendimento. O que isso quer dizer? A gente criar áreas regionais, né? Áreas físicas do Estado, com um hospital de referência nessa área, e fazer com que esse hospital e a gestão da saúde nesta área de atendimento seja de responsabilidade deste grupo, né? Das pessoas que integram essa área de atendimento. E fazer, então, toda a atenção primária, secundária e terciária, a princípio, nessa área de atendimento. Claro, nas especialidades, evidentemente, fazendo o atendimento nos hospitais especializados, que a gente consiga ter. Isso quer dizer que as pessoas não vão mudar de área, não vão transitar entre áreas? Claro que não. Quer dizer que não vai ter gente de volta de outro lugar vindo ser atendido? Evidentemente que não. Mas se o Estado conseguir fazer a regulação, inclusive com transparência no celular, o paciente tem que saber, como disse o Carlos Eduardo, como é que está o andamento da solicitação dele no celular. Como é que o atendimento dele está sendo feito, está sendo programado para ser feito. Mas se a gente conseguir fazer isso, a impressão que a gente tem é que a gente consegue, com as áreas de atendimento, ter uma mensuração muito mais adequada do resultado dessas pessoas, da gestão dessas áreas e, portanto, criar uma competição efetiva na qualidade dos serviços de saúde nas áreas de atendimento e, se isso funcionar, melhorar a efetividade da prestação do sentido. Metas rigorosas, que não serão metas vinculadas ao número de atendimento, serão metas vinculadas à redução das ocorrências e
melhoria da qualidade e da qualidade percebida. A gente tem que medir a qualidade percebida do atendimento. Eu sei que isso não é trivial, ninguém vai ao médico feliz, não é? Ninguém sai dizendo que delícia de consulta, não é? Que maravilha, meu dia hoje está mudado, como é bom fazer uma consulta médica. Ninguém aqui é bobo nem criança, mas a gente precisa comparar, não é, a percepção da população com o atendimento, e isso tem que ser métrica de desempenho, porque isso vai incentivar um atendimento melhor do paciente. Gisele estava falando das patentes. Na área da medicina, a alocação de recursos privados é um campo enorme. Nós temos muita oportunidade de atração de recursos privados para desenvolvimento de inovação na área da saúde. Então, isso é uma coisa que a gente precisa fazer. Atrair esses recursos. A nossa Universidade do Estado, a UERJ, a Universidade do Norte Fluminense, as universidades precisam perder o preconceito com o dinheiro privado. Precisam reconhecer que há muita oportunidade de desenvolvimento em inovação, em tecnologia, com a parceria do setor privado, né, dos laboratórios, das redes de saúde. É muito importante também que na regulação o Estado exerça o seu papel. O Gisele falou sobre captura do regulador. Eu fui regulador, né? Fui presidente da CVM, da Comissão de Obras Imobiliárias, durante 3 anos e meio, fui diretor dessa mesma autarquia durante mais 2 anos, e o risco de captura do regulador existe sempre, né? O regulador que é dominado pelo regulado, mas tem muitas vacinas para isso, de governança, de organização das instituições. A gente precisa fazer isso, para impedir essa captura. E uma das coisas que a regulação de saúde tem que fazer, é urgente, não pode mais não fazer no Rio de Janeiro, no Estado, é não autorizar a instalação de instituições, de equipamentos de saúde, onde não haja necessidade, e estimular esta instalação onde há vazio sanitário, onde há vazio de atendimento. A gente precisa dizer, olha, hospitais em Copacabana não estamos aceitando mais. Vocês agora vão ter que instalar um hospital. Quer instalar um hospital? Aqui estão as zonas de vazio de atendimento que a gente tem no Rio de Janeiro, e vocês fiquem à vontade, por favor, nós daremos autorização para vocês fazerem isso, onde há demanda, de fato, que não está sendo atendida. Senão a gente traz esses pacientes todos para Copacabana, para serem atendidos aqui, não é? Com um impacto em transporte, com um impacto em custo, não é? Em qualidade do atendimento, e isso não funciona. O Estado precisa exercer o seu papel de regulador. O Estado só tem que fazer isto: segurança, saúde, educação e qualidade do serviço público. O resto a gente faz muito melhor e muito mais barato, não é? É melhor na qualidade e mais barato. Agora, exercer o seu papel de Estado regulador, o Estado tem que fazer, não é? E um Estado liberal tem que saber fazer melhor do que um Estado estatista, porque a gente sabe mais quais são os interesses privados. Portanto, a gente tem que ter capacidade de lidar com esses interesses com mais rapidez, com mais inteligência e com mais capacidade. Então, pessoal, para não tomar mais o tempo de vocês, principalmente para não separar das perguntas, o nosso programa está disponível lá no TSE, vocês podem acessá-lo. É um documento que acabou ficando um pouquinho longo, com quase 60 páginas. A gente tentou fazer o menor possível, mas tem muita coisa para fazer no Rio de Janeiro e para desfazer, né? E, portanto, ele acabou ficando um pouquinho maior do que a gente gostaria, mas a leitura não está tão maçante e, principalmente, cada um de vocês certamente tem alguma curiosidade, algum interesse específico que estará lá e, claro, nós estaremos aqui os três, Gisele, Casa Eduardo e eu, à disposição de vocês para responder as perguntas. Muito obrigado. A gente selecionou, na verdade, uma pergunta para cada um, para poder agilizar também, né? Então, a primeira pergunta para o Dr. Carlos, quem fez foi o Luiz Alexandre. Ele fala: o João Moedo fala muito de vouchers para a educação. Você acha o mesmo adequado para a saúde? Eu acho que voucher para a saúde é uma saída complementar.
Essa é a minha opinião. Acho que, por exemplo, você tem um local, como o Marcelo falou, onde tem um vazio sanitário público, mas você tem uma clínica privada que possa atender. Você antigamente chamava código 7, as pessoas pagavam, o SUS pagava e cobria isso, funcionava junto às Santas Casas. Isso pode ser ampliado no sistema de voucher, onde as pessoas escolhem quais são as melhores clínicas que eles podem tratar, desde que isso não elimine o que já existe no serviço público de hospitais e de equipe médica, de equipe de saúde. Essa é a minha opinião em relação aos vouchers. Acho que é uma coisa, um artifício excelente, complementar ao serviço público de saúde já existente. Gisele, quem fez também foi o Luiz Alexandre. Você vai focar somente nas patentes da área bioquímica ou em geral? Não, eu acho que a gente tem que focar em todas as patentes. Os dois maiores atrasos são na área de fármacos, biotecnologia médica incluso, e na área de eletrônica. E a dificuldade também é que é muito difícil você contratar técnicos para o INPI. É preciso reestruturar a carreira. Hoje há necessidade de ter todos os pesquisadores do INPI têm no mínimo mestrado, sendo que o salário é cerca de metade do salário dos analistas do Ministério. Então, as pessoas não querem, a gente abre o concurso e as vagas ficam abertas, em especial para áreas de engenharia. Imagina você abrir concurso em que você vai contratar especialista em nanotecnologia, especialista em mecatrônica, não é algo trivial. E as patentes, elas são só um pedacinho dentro de um programa maior de ciência, tecnologia e inovação. O Marcelo falou uma coisa interessante, né, que você não tem progresso sem tecnologia. Você precisa inovar, você precisa da tecnologia, a tecnologia precisa da ciência e a ciência vai precisar da educação. Né? E a tecnologia é o futuro. A gente precisa se preparar para o futuro. Daqui a pouco os robôs chegam, os nossos empregos, muitos empregos vão desaparecer e a gente precisa estar preparado. A gente precisa pensar em tecnologia, a gente precisa se preparar, a gente precisa preparar o Brasil para o futuro. Eu acho que, em resumo, é isso. A pergunta agora do Marcelo, foi feita pelo Marcelo Sá. Como colocar em prática os projetos do Novo, tendo em vista que, eleitos, o Novo será uma minoria e as ratazanas são maioria? Boa pergunta. Embora o dono seja um apoiador do Novo, eu não vou fazer propaganda da Licença Exame. Tá? Pessoal, claro que se houver uma eleição no Rio de Janeiro, eu vou falar muito no condicional, porque a campanha só começa dia 16 e eu tenho que observar uma série de restrições legais. Eu peço a vocês desculpas por não poder ser mais enfático do que eu serei nessa resposta. É claro que se acontecer a eleição de um governador de um partido novo, tá, que participará pela primeira vez na sua história de uma eleição para os governos e para a eleição para presidente da República, deputados federais e deputados estaduais. Se isto acontecer, senhores, aconteceu uma coisa bem diferente. Se vocês somarem a isso o fato de que este partido não tem tempo de televisão, eu sempre digo, e o Enéas já morreu, ou seja, não posso contratar o Enéas para me ajudar a falar. Na verdade, eu tive uma ideia, queria dividir com vocês, a Patrícia, do Diretório Nacional está ali me olhando, tive uma ideia que é o seguinte: fazer uma coligação informal do Novo na televisão, só na televisão, com o PSTU, aquele do contra-burguês, vote 16. Porque aí eles falariam, contra-burguês, vote, eles também têm 7 segundos, contra-burguês, vote 16. E eu diria, a favor 30. Mas, enfim, se isso vier a acontecer, se essa eleição vier a acontecer, é claro que aconteceu um movimento muito além da eleição do governador. Isto é,
esses eleitores que fizerem isso elegeram deputados estaduais e deputados federais comprometidos com um projeto de mudança, não é? Um voto Trindade Pisciani, o sujeito pode sair direto da urna eletrônica para o exame de sanidade ambiental, né? Então, provavelmente não é que não vai acontecer, porque essas coisas acontecem em eleição, né? Mas eu imagino que esse movimento será um movimento mais completo. Agora, reconheço que o Marcelo, que fez a pergunta, que é claro que a chance do Partido Novo chegar ao governo do Estado, à presidência da República, isso aplica a todos os nossos excelentes pré-candidatos a governador no Rio Grande do Sul, em Brasília, em São Paulo e no Distrito Federal, onde nós temos candidatos a governador. E eu não estou aqui falando da boca para fora, não, são excelentes mesmo, né? Se isto acontecer, é claro que é pouco provável que esse partido chegue com maioria constituída nas Assembleias Legislativas ou na Câmara Federal. As pessoas confundem o fato do Novo dizer que ele não faz coligação com quem usa dinheiro público na campanha. E com o Novo dizer que a política velha tem que ficar para trás, que a política tem que ser nova, com a ideia errada de que o Novo não fará política. Ora, se o Novo não quisesse fazer política, não era um partido político, né? Só que há duas maneiras de fazer política, a certa e a errada. A maneira errada é essa que nós acompanhamos e nos trouxe até aqui. A certa é formar as suas bases de apoio com base em propostas, em valores e, como aliás a Gisele disse há pouco, é claro que em inúmeros partidos há muita gente técnica e boa. Pessoas que têm capacidade técnica para serem oferecidas a um governo. Né? O primeiro governo Fernando Henrique, talvez os melhores ministros do primeiro governo Fernando Henrique, não eram do PSDB. Então, é que a gente esquece muito rápido que é possível fazer a coisa certa. Por que a gente esquece rápido? Porque vem a turma e faz a coisa muito errada. E nós terminamos como Estado do Rio de Janeiro, com um bombeiro secretário de Cultura. É a nossa situação atual. Não é piada. Não é? Então, se um partido diz, eu vou apoiar o seu programa, concordamos com as suas ideias e queremos oferecer um nome para a Secretaria de Cultura, pois não, vamos ouvir o nome que você tem para oferecer. O bombeiro fulano de tal. Olha, esta semana não estamos trabalhando com bombeiros na Secretaria de Cultura. O senhor tem um nome técnico para oferecer, que possa ser testado, que comungue dos valores deste governo? Não é? Isso é perfeitamente possível, gente. Agora, claro, a população estará alerta se isso acontecer. E, evidentemente, se, não quero usar a expressão que foi usada na pergunta do Marcelo, mas, enfim, se as pessoas com menos qualificação, com intenções de qualidade pior, tentarem atacar, tentarem chantagear, tentarem sabotar um governo eleito pelo povo, o povo não vai tolerar, especialmente se for um governo diferente, em que o povo terá mandado uma mensagem muito importante. Então, eu acho que a gente não deve, eu fico vendo esse discurso, o João Amoedo fala sempre isso, que é um negócio que, olha que o João é muito mais educado do que eu sou um boquiroto, ele é um sujeito muito educado. O João tem dito, eu não aguento ver esses conchavos, as pessoas decidindo hoje o nosso futuro em troca de tempo em televisão. Isso é lastimável, é a velha política, mesmo política a gente dizia, poxa, sujeito de bem e tal, está lá fazendo a coisa errada, não é? Então, isso é muito revoltante você ver isso acontecer. Se houver um movimento contra isso vindo das urnas, a lição vai ser dada. Cabe a nós dar essa lição. Está inteiramente nas nossas mãos, completamente nas nossas mãos. Não é? A gente não vai poder botar a culpa em ninguém no dia 8 de outubro, ou no dia 28 de outubro. Não podemos colocar essa culpa em ninguém. Temos que fazer a nossa parte. E a nossa parte não é só votar. A nossa parte é votar, é espalhar a ideia de um partido novo, de uma mudança, de uma possibilidade que dá, e a ideia de que o Estado, as pessoas deste Estado e as pessoas desse país poderão voltar a ser representadas por quem estará lá.
nosso tempo está acabando e o nosso embaixador não conseguiu chegar, copiar uma frase que o Bernardinho sempre fala nas apresentações dele, uma visão que eu percebo muito claramente. Assim, na verdade, nós somos um arqueiro e o novo seria um alvo. E vão dar uma flecha para a gente no dia 7 de outubro. Se a gente, como arqueiro, errar o alvo está lá para ser atingido. Quem sai prejudicado é o arqueiro, porque o alvo, para ele, é a mesma coisa. Então, assim, a gente tem que sair. Se vocês concordaram com o que foi falado aqui, a gente tem que tomar para si a responsabilidade de espalhar essa notícia, fazer com que a gente coloque a hashtag Jogo Debate, divulgar essa ideia para que isso alcance mais pessoas e que a gente tenha mais chance de atingir esse alvo, e está na mão de cada um de nós o Estado que a gente vai querer ter e o país que a gente vai querer ter no próximo ano. A Patrícia Viana é do Diretório Nacional. Bom, antes de fechar, só rapidamente, mais uma vez agradecer a presença de todos, agradecer os voluntários que organizaram esse evento, dar os parabéns aos 3 candidatos. Eles já estão cansados de me ouvir dando parabéns. Eu sou realmente uma fã, admiradora aí do trabalho, do desafio que eles aceitaram. Estão vivendo aí um sacrifício pessoal, um trabalho insano. Queria reforçar o pedido de ajuda nas campanhas. Aí fora, eles deixaram nas mesas uns cartõezinhos. Então, eu recomendo que vocês peguem os cartões para contato, seja para seguirem as mídias. Quem tiver alguma disponibilidade para ajudar como voluntário, podem fazer contato com essas campanhas para trabalhar de alguma maneira. A contribuição financeira também é super importante. Já teve gente ali fora fazendo doação pelo crowdfunding, tá? Eles realmente precisam muito disso, até para custear esse evento. Tem custo, né? A gente não pode aceitar sala de graça, nada disso. Então, reforçar mais uma vez a contribuição de cada um é muito importante. E para fechar, como vocês sabem, infelizmente, nosso embaixador ficou preso no avião. Ele mandou uma mensagem e o João também. Então, acho que é isso. Fala pessoal, aqui em Foz do Iguaçu, eu atrasou mais de 2 horas, para mim Campinas ainda cheguei às 7, previsão às 9. Aí que eu chegar assim, pousado vocês vão correr para aí, mas se não conseguir, peço desculpas a todos aí, mas tenho certeza que vai ser fantástico, uma celebridade, a galera toda aí, falar de saúde, falar de Rio, falar de inovação, falar de novo. Já estamos juntos aí, pousando no Rio, corro para aí. Um abraço a todos. Pessoal, eu queria convidar todos vocês a participar do evento que ocorre amanhã no Rio, pela Saúde com o Novo. Será a partir das 19 horas, no Centro de Convenções do Colégio Brasileiro de Convenções. Gostaria muito de participar e tinha até confirmado. Queria pedir desculpas. Entretanto, devido à pressão que todos vocês fizeram nesse abaixo-assinado, que está com quase 200 mil assinaturas, eu vou tentar, até o último minuto, participar do debate da Band, que acontecerá no mesmo horário. Mas só para lembrar, teremos aí no evento o nosso candidato ao governo, Marcelo Trindade, e o embaixador do Novo, Bernardinho. Tenho certeza que o evento será excelente. Agradeço mais uma vez a compreensão de vocês e espero que aproveitem. Grande abraço a todos.